A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Você sabe o que é o pecado? Existe uma anedota acerca de um jato que estaria fazendo percurso entre Chicago e Los Angeles. Logo que a gigantesca aeronave atingiu 4.000 pés de altitude, os passageiros ouviram uma voz lhes falando pelo alto-falante. Isto é uma gravação. Você está tendo o privilégio de participar do primeiro voo em jato totalmente dirigido por processos eletrônicos. Este avião decolou eletronicamente e está agora voando a uma altitude de 4.000 pés, também dirigido eletronicamente. Vamos aterrissar em Los Angeles eletronicamente. Esta nave não tem piloto, nem copiloto, nem navegador, mas não se preocupem, nada poderá dar errado. Errado, 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 errado. Alguma coisa saiu errado com a nossa era do jato. Disse que é cientificamente sofisticada e moralmente emancipada, mas não é. O que foi que saiu errado? Em todas as grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa, o crime está aumentando. Parece que uma onda de crimes está assolando o mundo inteiro com a força de um furacão. Uma revista noticiosa relatou que nos Estados Unidos da América, nos últimos 14 anos, o índice de roubos subiu 255% e o de estupro em 143%, o de assaltos em 153% e de assassinatos em 106%. A estatística geralmente é apenas uma cifra fria, enquanto não nos atinge. Disseram-me que, numa universidade particular, em pequena cidade do oeste americano, as moças não saem de seus aposentos para a noite, por terem assaltos, estupros acontecendo naquela redondeza. Um homem que me contou isto disse-me que enviara sua filha para essa escola, a fim de vê-la a salvo das áreas perigosas dos grandes centros. Mas a situação ali era pior. Não existe mais zona de segurança em nenhuma cidade. Uma mulher pode levar uma pancada de revólver enquanto estaciona o carro numa garagem subterrânea, ou um homem pode ser agredido ao se encaminhar para o seu escritório. Os criminosos não respeitam idade e muitos cidadãos mais idosos vivem em muitos lugares num verdadeiro pesadelo de terror. Na cidade de Nova York, a polícia acusou uma gangue de 6 jovens, pasmem, pessoas apenas de 13 anos de idade, de haver assassinado por asfixia 3 velhos sem dinheiro. Um deles, um judeu, morreu com seu manto de orações enfiado na garganta. O homem é uma contradição. De um lado vemos ódio, depravação e pecado. Do outro, bondade, compaixão e amor. Por um lado, o homem é um miserável pecador. Por outro, tem faculdades que lhes possibilitam um relacionamento com Deus. Não admira que Paulo tenha considerado essa moléstia que afeta o homem como o mistério da iniquidade. Algumas pessoas não gostam da palavra pecado, creem que isso é para os outros, mas não para elas. Porém, todos reconhecemos que a raça humana está enferma.
E qualquer que seja a enfermidade, ela afetou toda a existência humana. O que é isto que chamamos pecado? A Confissão de Westminster define-o como qualquer falha de uma conformação do homem para a lei de Deus, ou as transgressões que o homem pode infligir para a lei de Deus. Pecado é qualquer atitude contrária para a vontade de Deus, senhoras e senhores. Como foi que o pecado começou e por que Deus o permitiu? A Bíblia dá uma indicação da resposta a essa pergunta ao ensinar que o pecado não se originou com o homem, mas com um anjo, que conhecemos como Satanás. E ele não era um simples anjo, mas a mais magnífica das criaturas. O profeta Ezequiel descreve este ser nobre com as seguintes palavras: Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 ao 15. Eis aqui uma indicação de como tudo começou. Num passado desconhecido, o pecado brotou no coração desta magnífica criatura celeste. O profeta Isaías nos dá outra explicação sobre a origem do mal. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15. Este é o quadro geral. O pecado de Lúcifer se resume nestes 5 princípios, nestas 5 afirmativas: subirei, exaltarei, assentarei, subirei e serei. Ele caiu e tornou-se Satanás por causa de sua ambição desmedida. Ele queria ser igual a Deus. Isto é uma manifestação do orgulho em sua forma máxima. O Novo Testamento nos dá uma descrição do pecado do orgulho, quando fala de uma pessoa que pode ensoberbecer e incorra na condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 6. O pecado começou com a revolta de Lúcifer e continuou com a rebelião do homem contra Deus. Em lugar de viver para Deus, o pecado faz-nos viver para o eu. A Bíblia ensina claramente como o pecado entrou na raça humana. Naquele maravilhoso jardim do Éden havia muitas árvores. Uma delas simbolizava o conhecimento do bem e do mal. E Deus, em sua sabedoria, disse: dela não comerás. E Adão e Eva, com uma das suas mordidas, desobedeceram à vontade de Deus, que ele lhes bem conhecia. Você vê isso em Romanos capítulo 5, versículos 12, em Gênesis capítulo 3, versículos 1. Deus poderia ter nos criado como robôs, mas Deus deseja que nós venhamos a amá-lo, não de uma forma automaticamente e sem orientação. Obviamente, isso seria uma obediência sobre a qual o homem não teria o mínimo controle. Mas em vez disso, Deus nos criou para a sua imagem e desejava que a criatura adore seu Criador em uma atitude responsiva de amor. Mas isso só pode acontecer se exercitarmos o livre-arbítrio. O amor e a obediência que resultam de uma compulsão não satisfazem. Deus queria filhos, não máquinas. Um pastor amigo que jantava conosco certa noite me contou acerca de seu filho que estava estudando numa universidade estadual e se tornado muito sábio. E ele disse: papai, não estou muito certo de que, quando sair da escola, eu possa acompanhá-lo em sua simples fé cristã. Nosso amigo fitou o filho bem nos olhos e respondeu: filho, este é um privilégio seu.
um terrível privilégio. Você tem esse privilégio de escolhas. E foi isso que Deus deu a Adão e Eva, e que Ele nos dá hoje, um terrível privilégio, o privilégio da escolha. Deus concedeu para a humanidade o dom da liberdade. Nossos primeiros pais tinham o direito de escolha. Poderiam amar a Deus ou se rebelar e construir seu mundo sem Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi uma prova para eles e eles fracassaram. Porque Adão e Eva, tendo todo o paraíso para sua disposição, decidiram se rebelar contra Deus. A causa desta rebelião foi a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E foi a esse pecado de concupiscências que Eva se rendeu. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu, como está escrito em Gênesis capítulo 3 e o versículo 6. Séculos depois, Cristo enfrentou os mesmos 3 tipos de tentação no deserto. Ele venceu a todos eles, e ao fazê-lo, mostrou-nos que é possível resistir às tentações de Satanás. Você vê isto em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Os 10 mandamentos ordenam que não cobicemos e não desejemos nada. Contudo, toda a lei moral não é apenas um teste. Seu objetivo é nosso benefício. Toda a lei que Deus nos deu é para o nosso bem. Se uma pessoa a transgride, ela está não somente rebelando-se contra Deus, mas também prejudicando a si mesma, de alguma forma, de alguma maneira. Deus nos deu a lei porque Ele ama os homens. O desígnio supremo da lei é o benefício do próprio homem. Os mandamentos de Deus foram dados ao homem com a finalidade de promover sua felicidade e não de restringi-la. Deus quer o melhor para nós. Pedir a Deus para modificar seus mandamentos será o mesmo que pedir a Ele para deixar de amar o homem. O filho muitas vezes acusa os pais de não o compreenderem ou de serem demasiadamente exigentes. Quando o pai diz a um filho adolescente: esteja em casa até às 11 horas e diga-me sempre aonde vai, ele não está punindo o filho, mas protegendo-o. Deus é um pai amoroso. Quando Adão e Eva transgrediram o mandamento de Deus, morreram espiritualmente e passaram a encarar a morte eterna. As consequências daquele ato foram imediatas e terríveis. O pecado tornou-se, e ainda é, o mais presente elemento da vida. Em nosso universo, vivemos sob a lei de Deus. No plano físico, os planetas se movimentam com uma precisão de fração de segundos. Nas galáxias, não existem experimentos. Vemos na natureza que tudo segue um plano harmonioso, ordenado e preciso. Será que o Deus que criou o universo material poderia ser menos exato numa questão tão importante como o do aspecto moral e espiritual do ser humano? Deus nos ama com amor infinito e não pode aprovar uma desordem, nem irá fazê-lo. Consequentemente, Ele estabeleceu leis espirituais que, se forem obedecidas, produzem harmonia e felicidade, mas a desobediência a elas resulta em desarmonia, desordem e morte. Quando foram os resultados do pecado de Adão e Eva expostos? Quando Satanás, bem como Adão e Eva, contestaram a lei de Deus, eles não a destruíram, mas trouxeram destruição sobre si mesmos. A vida de beleza, liberdade e comunhão com Deus que Adão conhecera acabara-se. Seu pecado deu um resultado, a morte em vida. A natureza ficou amaldiçoada e o veneno do pecado afetou toda a família humana. Toda a criação foi lançada em confusão e a Terra agora era um planeta em rebelião. Um dos vocábulos usados para a palavra pecado no Novo Testamento significa errar o alvo. Pecar é não viver de acordo com os princípios estabelecidos de Deus. Todos nós erramos este alvo.
Não existe uma só pessoa que seja capaz de cumprir todas as leis de Deus em todos os tempos. E para alguns, até mesmo os padrões do mundo são difíceis de serem observados. Um dos obstáculos mais eletrizantes que podemos assistir é a dos Jogos Olímpicos Mundiais. Alguns atletas preparam-se durante anos e anos, disciplinando o corpo e a mente a fim de superar recordes cada vez mais elevados e muitas vezes não alcançam seu objetivo. Certa patinadora no gelo disse que temia que uma queda um dia viesse a prejudicar seu desempenho. Disse ela: pense só no volume de tempo que eu tenho investido nisso e no que outras pessoas também investiram para me ajudar nesse projeto. Um só erro basta para destruir tudo. Na vida espiritual, estamos constantemente errando. Não existe possibilidade de apresentarmos um desempenho perfeito. O rei Davi disse: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Salmos 14 e o versículo 3. O profeta Isaías confessa: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Isaías capítulo 53 e o versículo 6. Nós todos fomos afetados pelo pecado de Adão. Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmos capítulo 51 e o versículo 6. Isso não significa que ele nascera de uma união ilegal, mas que ele herdara de seus pais a tendência para pecar. Por que temos que ser castigados por algo que Adão fez? Pense nisso. Será que você teria agido diferentemente de Adão? Estou certo de que você não teria feito diferente. Nós todos somos pecadores por escolha própria. Quando atingimos a idade da razão e nos defrontamos com a escolha entre o bem e o mal, todos falhamos. Deliberamos ficar com raiva, ou mentir, ou praticar atos egoísticos. Passamos adiante mexericos ou denegrimos o caráter de alguém. Nenhum de nós pode realmente confiar no próprio coração, assim como ninguém pode confiar em um leão. Em certa reserva florestal da África Oriental, os leões podem vaguear para a vontade como se estivessem em seu próprio habitat. Os visitantes têm permissão para atravessar a área de carro ou de jipe para ver os animais, mas são advertidos a que nunca se aproximem deles. Uma senhora, porém, arriou a vidraça do veículo para ver melhor e, inesperadamente, um leão a atacou, ferindo-a gravemente. Aquele animal pareceu tão manso, tão dócil, mas em questão de instantes tornou-se feroz. A Bíblia aplica esse princípio da seguinte maneira: eis que o pecado jaz à porta, Gênesis capítulo 4 e o versículo 7. Quando as circunstâncias favorecem, a maioria das pessoas é capaz de qualquer coisa. Davi foi um exemplo clássico. Premido pelas circunstâncias do seu desejo carnal, ele possuiu a mulher de outro homem. Depois, tomou providências para que o marido dela fosse eliminado, enviando-o para a linha de frente da batalha. Mas alguém pode estar dizendo: o Senhor faz todo mundo parecer tão podre que isso não pode realmente ser verdade. Naturalmente que não é. Mas é possível um indivíduo possuir moral ilibada e, no entanto, não ter amor por Deus, que é o requisito fundamental da lei. E quando deixamos de preencher os requisitos de Deus, somos culpados e estamos sob condenação. O fato de sermos culpados implica em que merecemos castigo. A própria santidade de Deus reage contra o pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Romanos capítulo 1, versículos 18. Culpado de quê? Você pode estar perguntando. A Bíblia diz que pecar é estar destituído da glória de Deus. Muitas pessoas não estão cientes da natureza deste alvo e, por isso, quando são informadas de que errar um alvo, não entendem esse conceito. Imaginamos que alguém coloque uma venda em seus olhos ajustada de tal maneira que fiquemos completamente para as escuras.
Depois a pessoa nos diz que há um alvo do outro lado, no canto do aposento, e que devemos atirar um dardo nele. Atiramos o dardo na direção indicada, mas quando a venda é removida, percebemos que o dardo está encravado no abajur, distante do alvo, cerca de 1 metro. Ao atirar, havíamos feito mira na direção certa, mas erramos o alvo. É assim que está o mundo hoje, errando o alvo. É isso que Salomão quer dizer quando fala: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios capítulo 14 e o versículo 12. Quando Deus remove a venda de nossos olhos, há um pouco de luz e penetra em nossa visão, aí então principiamos a enxergar pelo menos o contorno do alvo. Vemos, por exemplo, como Deus começou a dar um senso de direção a uma jovem que nos escreveu o seguinte: não me encontro em dificuldade, ou coisa assim, mas sinto que preciso do auxílio de Jesus Cristo. Essa é minha primeira tentativa de buscar a Ele. Tenho 17 anos, mas desejo sinceramente considerar-me como uma crente. Estou buscando, mas por favor, não me decepcione. Sua carta demonstra que ela sente algo de errado em sua vida atual. Ainda não é capaz de definir o que está errado nela e o que está certo em Cristo, mas a sua vida sem Cristo carrega uma espécie de odor de morte que ela deseja subitamente pelo perfume de Cristo. Quando ela menciona que não se encontra em dificuldades, está querendo dizer que não está presa, nem desmoralizada de algum outro modo perante a sociedade. Mas apesar disso, ela sente desassossego no coração. Deus nos dá a lei para levar-nos a reconhecer que existe algo de terrivelmente errado em nossa vida e que a morte espiritual, é a consequência fatal disso. Essa lei é um conjunto de princípios que irá aguçar nosso julgamento moral, para que possamos identificar o pecado. Os 10 mandamentos constituem a essência básica da lei. Elas são como um grande aparelho de raio-x que revelam a estrutura óssea de nossa pecaminosidade. As primeiras 4 chapas dizem respeito aos nossos relacionamentos com Deus e as outras 6 abordam nosso relacionamento com os homens. Nós vemos aí estes 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Aí está. Deus está nos mostrando o seu desejo, a sua vontade, tudo aquilo que Deus tenciona para a humanidade. Quando desejamos realmente algo que venha a nos pertencer, mas que é de outra pessoa, nós estamos agindo errado. Será que alguém pode ler e entender os mandamentos sem sentir-se incriminado por eles? Eles revelam a situação do nosso coração. O apóstolo Tiago comentou que até mesmo um só mandamento que é transgredido é suficiente para destruir-nos. Se estivermos suspensos sobre um abismo, seguros por uma corrente de 10 elos, quanto deles precisam romper-se para que venhamos a cair no abismo? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2 e o versículo 10. A Bíblia e nossa consciência nos dizem que erramos o alvo seriamente e que somos pecadores. O que um Deus santo faz? Como Deus age com relação aos nossos pecados? Temos uma resposta a respeito disso nas palavras de um jovem que se tornou dolorosamente cônscio do mandamento. Não furtarás. Disse ele: minha vida não era propriamente um mar de rosas. Antes de completar 13 anos, eu já era ladrão, tanto no coração como em palavras e ações. Fui preso muitas vezes, cumpri minha sentença em reformatório e depois que saí, em menos de uma semana estava roubando de novo.
Disse que sua família desistiu dele completamente e que achava que seu futuro estava destruído. Certa noite, ele ouviu a pregação do evangelho pela televisão, arranjou uma Bíblia e começou a ler. Em seguida, ele pediu a Cristo que o perdoasse por seu passado pecaminoso. Atualmente, ele está esperando em Cristo Jesus para que todas as suas decisões sejam respaldadas segundo a vontade de Deus e para que tenha um futuro melhor. Está trabalhando, casou e tem uma nova vida na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Deus pode nos perdoar? O que acontece quando o pecado se torna uma constante em nossa vida? E se somos arrastados pela síndrome do pecado, existe alguma esperança para nós? Se não houvesse esperança, eu não estaria pregando este sermão. Se não houvesse possibilidade de uma solução, creio que você não estaria ouvindo esta mensagem. Você está ouvindo essa mensagem, eu estou pregando essa mensagem porque o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, em nome de Jesus. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia, muito obrigado. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Se inscreva, ative o sininho, tem toda uma série de mensagens de Billy Graham. Que Deus abençoe vocês ricamente. Dê um like para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e recomende para outras pessoas. Deixe o seu testemunho. Como foi que você conheceu o Senhor Jesus Cristo? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes, dizimistas dessa obra. Que Deus abençoe vocês ricamente. Que o Deus vivo e poderoso abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, seus negócios, seus estudos. Em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Sucesso na sua caminhada.